Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos toca um ponto muito sensível. Ele vai falar da questão do medo, não ter medo, e ele fala 3 vezes sobre isso. Mas, para compreender isto aqui, eu gostaria de partir de um exemplo que não é tão evidente, mas que pode nos ajudar a perceber com mais profundidade aquilo que Jesus propõe. O primeiro fato é que quando alguém executa algo, este alguém executa sabendo qual, ou planejando qual seria o resultado, o seu ponto de chegada. Isso se percebe com muita clareza naqueles que navegam, sejam barco, seja um avião, seja um carro. Para não nos perdermos, temos que ter a clareza do fim. Chegaremos neste lugar. E aquilo que nos move de ir de um ponto até outro, em geral, é um motivo. E esse motivo, portanto, faz com que compreendamos todos os passos da jornada, inclusive prevendo eventuais obstáculos. Digo isso de maneira concreta para explicar algo de nós. Primeiro de tudo, nós cristãos sabemos, ou deveríamos, saber onde estamos indo. O nosso caminho é em direção à pátria celeste. Estamos caminhando em direção ao céu. E este caminho começa para nós a partir do momento que papai e mamãe nos acolhem, que nós passamos a viver, somos batizados, e as sucessões de acontecimentos da vida nos apontam para este céu. Quando percebemos isso, nós percebemos que este céu não é algo que criamos, mas foi alguém que nos deu. Temos um motivo, Deus nos ama. Este amor divino, ou seja, este amor de Deus por cada um de nós, é o motivo pelo qual nós caminhamos em direção à meta definitiva. Se não temos clareza disso, nós corremos o risco de nos perder. Corremos o risco de, não entrando no caminho de Deus, escolher caminhos que nos colocam longe dele. E a maneira que temos para resolver isso, ou seja, na nossa correção do caminho que nós estamos seguindo, passa pelo fato de ter clareza. Os santos dizem, ter sempre a clareza da presença de Deus. Então, fazer sempre atos de lembrar que Deus está aqui, que Deus nos ama, que Deus nos quer, que Deus faz tudo para que estejamos com Ele. Mas o problema é que nós desviamos desses caminhos, em geral, querendo agradar outras coisas ou agradar outras pessoas, com medo, inclusive, de perder a vida, de perder a imagem, quiçá perder até o emprego, perder uma oportunidade. Mas se nós sabemos qual que é o destino da nossa vida, Deus, e o motivo dela, que é também Deus, então nós não vamos nos perder. E aí Cristo nos ajuda hoje, dizendo sobre os 3 grandes medos, que mais ou menos são iguais. A diferença é um pouco sutil, mas podemos meditar um pouquinho isso. O primeiro medo que Jesus propõe é: não tenhais medo dos homens. E vamos ser sinceros, quantos de nós tivemos medo dos homens? Medo de desagradar aquela pessoa, medo de desagradar aquele chefe, medo de desagradar aquela situação, medo de não dizer as coisas como elas são, porque o que vão pensar de mim? Por que será que eu vou perder esse emprego? Ou seja, o medo, ele aparece diante de nós, sobretudo na questão da evangelização. Mas um cristão não deveria tê-lo, porque primeiro se sabe amado por Deus, e segundo sabe para qual caminho está indo. E, portanto, dá passos em direção a este caminho. O medo, por um lado, é positivo, porque o medo não deixa fazer coisas despenseiradas, não deixa a gente fazer coisas sem clareza, mas nós não podemos ter medo de desagradar um homem. Deveríamos ter medo, sim, de desagradar Deus, mas não um medo de temor no sentido, porque senão Deus fica bravo comigo. Não! Quando nós sabemos que alguém nos ama com amor profundo
e que nós amamos essa pessoa e vivemos com ela, nós não queremos desagradá-la. Você, esposa, não quer desagradar a sua esposa, porque sabe o amor dela por você. E vice-versa, você, esposo, não quer desagradar a sua esposa, e caminhamos nesse caminho. Porque um pai não quer desagradar um filho? Porque ele ama o filho e sabe que o filho o ama. Só que o não desagradar, muitas vezes, significa usar a virtude, é o que eu vou falar mais ou menos no terceiro ponto, que é a virtude da fortaleza para dizer ao outro aquilo que é necessário, dar testemunho. E dar testemunho, muitas vezes, vai desagradar o outro, mas é um desagradar positivo, porque vai colocar diante dele a capacidade de uma visualização muito maior da vida. Porque o nosso coração é feito para Deus. E se queremos agradar Deus, nós não vamos desagradar nenhum homem, tá? Não sei se você entendeu o que eu falei. Todo o coração de qualquer ser humano é feito para Deus. Se você quer agradar Deus e agrada a Deus, você não desagradará nenhum homem. Entendeu? Ou seja, por mais que alguém fique revoltado na sua frente, você não desagradou. Sobretudo se você deu testemunho de Cristo. Depois Jesus Cristo vai nos dizer mais para frente, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Ou seja, aqueles que estão ligados às coisas simplesmente materiais. Aqueles que matam o corpo para obter um privilégio. Estamos no período da Copa do Mundo, não? Então, quando nós olhamos os atletas, nós vemos que eles trabalham muito para que estejam com um corpo 100% adequado para as partidas. Eles não têm medo de matar o corpo dele para alcançar o objetivo. Ou seja, matar no sentido, tem que deixar de comer certas coisas, tem que fazer exercício, tem que ter disciplina. Por exemplo, os jogadores de futebol têm contrato de não poder esquiar, não poder dirigir, tem uma série de coisas. Ou seja, eles matam o corpo, matam o modo de dizer, ou seja, eles trabalham o corpo para obter determinados resultados. Nós não podemos ter medo disso. Ou seja, não ter medo daqueles que matam o corpo significa não ter medo do que pensam de mim. Não ter medo das vaidades, ou melhor, ter medo das vaidades, ter medo daquelas coisas que nos colocam distante de Deus. Nós somos feitos para as coisas sagradas, para a beleza. Quando Jesus vai nos dizer isso, ou seja, não ter medo deles, é porque muitas vezes eles aparecem com grande força ou com uma ilusão de força, e não é. A verdadeira força está em oferecer os nossos corpos como sacrifício, que vai dizer São Paulo aos Colossenses. Ou seja, a partir do momento que nós somos batizados, a nossa vida, ela é toda de Deus. E o nosso corpo também é chamado para a glória. O cristão não é que vai para a glória só com a alma, nós vamos também com esse corpo aqui. E por isso, teoricamente, deveríamos cuidar dele de tal maneira para que ele se pareça com este corpo glorioso. Mas para que isso aconteça, o nosso chamado é viver a relação com o Senhor. Na primeira parte que eu tinha falado sobre não tenhas medo dos homens, eu usei pela manhã Santa Teresa, e foi bom ter recordado, Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai dizer, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Portanto, eu não tenho medo dos homens, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Depois, para essa segunda parte, eu usei o termo de Santa Teresa d'Ávila, que vai dizer, olha quem te olha. Ou seja, no olhar de Deus eu posso me ver. E quando eu me vejo no olhar de Deus, obviamente, eu também verei as minhas sombras, verei as minhas dificuldades. Mas isso é positivo. Isso não é negativo. Nesse sentido, eu vou tentar mortificar, viver, fazer penitência para aonde a luz de Cristo não está atingindo por causa dos meus bloqueios, eu deixo a luz de Cristo começar a tomar conta daquela realidade. Portanto, olha quem te olha, mira que te mira, não? Ou seja, olha para o olhar de Deus que olha para você, isso é transformador. Nós não temos medo. E se deixamos o olhar de Deus pousar sobre nós, também este olhar pousado sobre nós refletirá Deus para os nossos irmãos. E o coração dos nossos irmãos deseja Deus, deseja esse amor, deseja viver esta grandeza. E se temos a clareza de para onde estamos caminhando, nós não vamos nos perder. E o mundo espera de você isto, meu irmão, minha irmã.
ser reflexo deste amor profundo do Senhor. E mesmo diante das perseguições, como ouvimos na primeira leitura, temos a certeza de que Deus está conosco. E da mesma forma que na segunda leitura São Paulo vai dizer, por causa do pecado de um, o mal entrou no mundo, também quando nós correspondemos à graça, essa correspondência pode fazer com que Deus entre no mundo. Pode ser que a pessoa observe na nossa vida esta presença profunda de Deus. De fato, quando erramos, sentimos vergonha, porque não foi um ato divino. E que bom que a gente sente vergonha, né? Pelo menos é sinal que a nossa consciência está calibrada. Que bom que a gente percebe muitas vezes o nosso erro. Também na convivência, no dia a dia com os irmãos, isso é graça. E damos passos e vamos adiante. E o último medo que Jesus vai nos dizer não tenhais medo, porque vós valeis mais do que muitos pardais. Meu irmão e minha irmã, nós não temos medo de dar testemunho de Deus, de agir como filhos e filhas dele, exatamente porque Ele nos ama. Nós valemos mais do que muitos pardais, mas muitos quer dizer todos os pardais do mundo. Você vale mais do que muitas coisas, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Portanto, ter consciência desse valor de Cristo, desse valor de Deus que carregamos, é o que transforma a nossa existência. Eu tenho certeza que às vezes nós perdemos um pouquinho isso, mas hoje é dia de retomar, é dia de ver. Estamos aqui na ocasião da festa, e que bonito um poder olhar para o outro com o limite que o outro tem também, faz parte da vida. Mas a beleza é saber que cada irmão é amado por Deus, que eu sou amado por Deus, e por isso eu não tenho medo de dar este passo, não tenho medo do que você pensa de mim. Eu procuro viver segundo aquilo que Deus pensa de mim. Por isso que o bem mais difícil da gente alcançar não é o bem último, é o bem imediato. Perdão pela pequena aula que eu vou dar agora de teologia moral, tá? Na teologia moral a gente tem clareza dos atos, não? Então nós temos um bem imediato, temos um bem intermediário e um bem último, um fim último. Quando temos clareza do fim último, nós em geral não erramos os bens intermediários, mas a dificuldade está no bem imediato. Às vezes dizer de Deus é difícil. Às vezes dar testemunho de Deus é difícil. Não mentir, obedecer o papai e a mamãe. As crianças sabem mais do que eu isso aqui, não? Hoje está cheio de crianças aqui na igreja, não é isso? Obedecer papai e mamãe é difícil ou é fácil? É? É difícil ou é fácil? É fácil. Bom, então desculpa, é que quando eu era pequeno eu via muito difícil obedecer mamãe e papai, não? Muito bem. Mas se para vocês é fácil, eu fico feliz, viu? Né? Muito bem. Mas o que eu quero dizer é, o bem imediato, aquele bem é difícil. Mas se damos testemunho com a clareza de que estamos em direção a Cristo, mas sobretudo porque Ele nos ama, a nossa vida fica leve e ficamos mais tranquilos. Aqui nós vamos abrir espaço por perdão, aqui nós vamos abrir espaço para acolhida, aqui nós vamos abrir espaço para criatividade, aqui nós vamos abrir espaço para uma série de coisas fantásticas. Por isso, hoje, pense no amor de Deus por você. E ao pensar no amor de Deus por você, pense também no amor de Deus para os seus irmãos. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. O seu irmão também é aquilo que Deus pensa dele. Que tenhamos este duplo olhar e não ter medo de falar de Cristo e dar testemunho onde quer que estejamos. Que assim seja. Amém.